Amém. Nos últimos cultos, por uma sugestão do nosso amado Enoque, a gente está falando das bem-aventuranças. Assunto interessante, eu acho que é muito importante, e a gente precisa entender e compreender o seu significado. Porque, se entendermos... O gato está miando. Se entendermos esse início do Sermão da Montanha, muita coisa muda de entendimento, e aí nós podemos ter a consciência, como essa canção, daquilo que Jesus fez na nossa vida, de ter realmente mudado, ter transformado a nossa vida. Mas nós precisamos da consciência disto, do entendimento disto, porque se tivermos, a realidade que Deus nos chama para viver é muito superior àquilo que nós temos experimentado muitas vezes no nosso dia a dia. Qual é o desejo da nossa vida? O que nós mais anelamos? Não é a felicidade, não é o aspecto da plenitude de viver, não é vivermos de forma plena, termos, quando a gente olha a situação, o exemplo de Jesus, daquilo que ele passou, daquilo que ele sofreu, padeceu, do que ouviu, e estava tudo numa boa, sem crise, sem problema, compreendendo as pessoas, entendendo a limitação das pessoas. E é isso que Deus quer para nós. Foi isso que ele planejou, foi isso que ele desejou. E nas bem-aventuranças a gente vê sobre isso. Tá ok? E a gente vai meditar, refletir hoje sobre a questão de sermos misericordiosos e puros de coração. Mas antes de começar isso, eu gostaria só de dar uma recapitulada para aqueles que não estiveram aqui, vai ser tentar ser o mais breve possível, mas para que a gente possa entender o contexto disto. Porque é justamente a partir do versículo 7, muda aquilo que está sendo abordado, e nós precisamos entender isso, porque passa de um entendimento para uma expressão ativa daquilo que é uma realidade do que Deus fez, e isso nós precisamos entender. Amém? Então vamos lá. Por isso que a gente precisa refletir sempre num fato fundamental. Dá para viver o reino de Deus sem expressar misericórdia e sem ser puro de coração? Dá para revelar o reino? É nisso que a gente precisa pensar, refletir, no nosso dia a dia e nas coisas que a gente faz. Amém? Por isso, lá em Mateus 5, 7, fala da bem-aventurança. E diz assim, na nova tradução, diz assim: felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. E no verso 8 diz: felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Não esqueça de abrir a sua Bíblia. Se você está com preguiça de abrir a tua Bíblia, então anote e vá refletir. Eu vou citar alguns versículos, mas eu nem sempre vou ler todos. Tá ok? Alguns a gente lê junto, outros não. Então, o que a gente pretende ou o que a gente busca? Nós buscamos, no fundo, o que queremos é viver uma vida feliz. Fazemos muitas vezes de forma equivocada essa decisão em termos de ação, mas queremos ser felizes. Esse é o propósito, esse é o desejo, esse é o sonho da nossa vida. Em Eclesiastes, Salomão falou sobre isso, e muitas vezes nós focamos a nossa vida neste aspecto. Lá em Eclesiastes, no capítulo 1, do verso 12 até o 2:26, fala sobre esse aspecto. Alguma das abordagens que a gente faz, que a gente tira no nosso dia a dia, para a busca da felicidade, achando que isso vai nos propiciar, vai nos conceder, vai nos dar, ou nós vamos alcançar a felicidade. E Jesus vem e fala uma coisa totalmente diferente disso, como a gente vai poder ler e vai poder refletir um pouquinho aqui. Lá a partir do 12, então ele como pregador, ele fala justamente sobre isso, a questão, olha, no verso 13 ele diz assim, olha, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu.
este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Então, ele refletindo sobre isso, e aí ele vem falando e discute assim, olha, apliquei lá no verso 17, ele diz assim, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. E aí no capítulo 2, no verso 1, ele diz assim, olha, disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isto era vaidade. Salomão se propôs a fazer tudo isso, a buscar sabedoria, a buscar felicidade, e ele buscou de várias formas. Resolvi no meu coração, no verso 3, ele fala assim, resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria e entregar-me à loucura até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias de sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares, fiz para mim açudes, comprei servos e servas, amontoei também para mim prata e ouro, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Que conclusão que ele chega? E ele põe lá no verso 10, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei. Considerei todas as obras, no verso 11, que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadiga, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. E ele continua falando da sabedoria, e ele vai. E no fundo, qual a conclusão? A vaidade do trabalho. Ele vem falando sobre isso. Ele fala que tudo isso é correr atrás do vento. O que nós muitas vezes empenhamos a nossa vida no nosso dia a dia? Nós transformamos o meio como propósito da nossa vida, e esquecemos o propósito da nossa vida, corremos atrás dessas coisas, da busca da riqueza, do muito trabalhar pensando que isso vai trazer a felicidade, do empenhar em muitas coisas, que a gente chega depois de alcançar e diz assim, e aí? Não alcancei o que eu queria, gero em mim frustração. Normalmente, é assim que o mundo nos chama, é o consumismo e as coisas, e nós corremos atrás dessas coisas. Mas isso propicia felicidade? Não. Nem um pouco. Por quê? Salomão foi um homem que experimentou tudo isso, e experimentou muito mais do que nós. Ele diz que tudo isso era correr atrás do vento. Então precisamos entender que felicidade, ser feliz, ser bem-aventurado, ser abençoado, não está nessas coisas. Podemos até fazer, você pode até experimentar, porque você pode não acreditar em Salomão, porque ele falou muitas das coisas, e das muitas coisas que ele falou, ele não fez. Ele disse que não deveria fazer, mas ele fez. Então, assim, a gente pode ouvir ou não conselho. Por isso é bom conhecer a Bíblia, porque você vê conselhos, você vê vida, vê modelo, vê aquilo que, olha, correr por esse lado, seguir esse caminho, estou entrando numa fria. Aceitar isso como conselho e mudar de rumo. Ou então, seguir, experimentar e vai ver que vai chegar no mesmo lugar. E Jesus começa falando sobre isso, e a gente tendo como isso pano de fundo Salomão, que ele falou sobre isso, e se você não conhece, leia o livro de Eclesiastes, você vai ver muitas coisas interessantes. E ele fala, inclusive, por exemplo, que Deus colocou no coração do homem o desejo da eternidade. E aí ele dá os conselhos no final sobre como viver, aos jovens, aos velhos. E aí a gente vê muitas das coisas que a gente perde tanto tempo fazendo que a gente não deveria fazer. Mas perdemos. Perdemos por quê? Porque nós vivemos segundo uma perspectiva natural, segundo o pensamento natural que norteia a nossa vida, e esquecemos que fomos transformados, que somos uma nova criatura.
E é isso que a gente precisa entender, essa realidade de Deus nas nossas vidas. Amém? Então Jesus, logo iniciando o seu ministério, ele fala sobre isso. Lá em Mateus 4,17, quando ele está iniciando, ele diz assim, o seu ministério, ele fala aí, daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino dos céus está perto. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que é pecado? Pecado é eu andar, eu viver de forma contrária à natureza de Deus. Então não são regras de matar, roubar, não é fazer isso. Mas simplesmente eu entender que se eu vivo de maneira contrária à natureza de Deus, eu estou andando numa vida fora do propósito de Deus. E isso quer dizer que eu estou vivendo uma vida de pecado. Por quê? Porque Deus não está no início da minha vida. Tudo que eu faço não tem como fundamento Deus, a sua vontade, o seu querer, não tem o buscar do seu conselho, do seu desejo para as nossas vidas. Nós normalmente corremos atrás dele como um religioso. A coisa ficou feia, aí a gente corre para resolver o problema. Diz Deus, resolva o problema para mim. Isso aqui está feio, eu não sei o que fazer. E simplesmente, por quê? Porque nós estamos colocando Deus no fim do processo e não no início do processo. Quando a gente entende isso e muda nessa perspectiva, que Deus está no início de tudo o que a gente faz das nossas vidas, aí a gente começa a ver as coisas sobre uma outra perspectiva. E aí, então, Jesus, depois de falar que está começando, que é para arrepender, e que o reino de Deus está próximo, e que a gente sabe que ele falou que esse reino, ele não vem de forma visível, mas ele está em nós, ele está no meio de nós, e que a expressão desse reino são as nossas vidas, a maneira como nós vivemos, como nós nos relacionamos e como nós expressamos as virtudes de Deus. Aí ele começa a ensinar, ele junta as pessoas, coloca seus discípulos perto e vai iniciar o Sermão da Montanha. E ele começa pelo quê? Pelas bem-aventuranças, por aquilo que vai nos trazer felicidade. E aí, o que temos justamente nesse aspecto, aonde ele começa, que foi o que Enoque trouxe a primeira vez, onde a questão, bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Qual foi o que foi que nós entendemos? Não é um aspecto de pobreza material, não é uma questão de miserabilidade humana, no conceito humano, e nem no aspecto natural, mas ele está falando de uma miserabilidade espiritual. O reconhecimento da nossa ausência total da vida de Deus, da separação de Deus, de uma vida totalmente desregrada e fora do plano e do propósito de Deus. Quando ele fala sobre humildes, ele está falando disso, foi o que Enoque nos compartilhou conosco quando ele falou. E eu entendendo a minha questão de miserabilidade diante de Deus e a minha total dependência dele, a necessidade da dependência de Deus, porque aí há o entendimento do que é a vida de Deus, aí então sim, eu me arrependo, por isso que ele fala que os que choram serão consolados. Por quê? Porque aí toda a esperança, toda a solução, toda a vida está em Deus. E no arrependimento que Jesus chama, para dizer assim, olha, para de viver essa vida que você está vivendo e venha viver segundo aquilo que Deus planejou e estabeleceu como propósito para nós. Aí é onde a gente encontra a reconciliação, o perdão do pecado. Porque eu sei que eu dependo e preciso de Deus para viver. Por isso, arrependido, eu posso me voltar para Deus. E logo depois, ele fala, bem-aventurados mansos, que foi o que Guilherme compartilhou conosco. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Por que mansos? Diante da situação de minha miserabilidade, diante do fato de reconhecer que dependo de Deus, que me arrependo de viver uma vida fora do seu propósito e que nele eu encontro vida, eu entendo que toda a vontade, todo o querer, todo o plano, todas as coisas são definidas, estabelecidas por Deus e que a vontade de Deus está acima de todas as coisas.
Não tem crise a situação que eu vivi, não tem crise a minha situação na terra, não tem crise a situação dos meus pecados, dos meus erros que eu cometo, que eu pratico, que eu cometo. Dos meus erros nos relacionamentos, da falta de capacidade de aceitar e de entender as limitações uns dos outros, mas descanso, confio e espero em Deus, porque eu sei que Ele faz a obra. O plano, a condução de todo esse propósito de amadurecimento vem de Deus. E aí eu entendo que toda a situação, tudo aquilo que acontece no mundo, a situação de miserabilidade, a situação de tudo, isso faz parte do processo, está dentro deste plano que acontece, e é dentro daquilo que nós compartilhamos, que nós estudamos aqui na Carta aos Romanos, a gente vê que isso, Deus tem entendimento, tem consciência, e Ele deixou os homens, na realidade, a essa prática, para que o processo dele pudesse, a vontade dele se concretizasse. E aí a gente lê isso no início da Carta aos Romanos. Então, nós não vamos nos desesperar diante das situações, porque a gente sabe que aquele que começou a boa obra em nós há de concluí-la até o final. Não a obra, que o que nós precisamos entender, e isso é importante, que a obra de Deus realizada na nossa vida, a transformação e o criar um novo ser, como a gente já compartilhou, é algo definitivo. Deus criou e fez. O que nós precisamos aprender e entender no processo de transformação, de entendimento, é revelar esse homem interior que Deus fez nas nossas vidas. E este processo é que a gente vai tranquilo e descansando em Deus, porque Ele vai nos conduzindo nessa jornada. Por isso as tribulações, por isso as lutas, por isso as dificuldades. Não como um processo de punição, mas sim como um processo de nos trazer para Ele, para um entendimento daquilo que Ele fez e da obra que Ele fez em nossas vidas. Está claro? Por isso a gente pode se descansar, por isso um fruto do Espírito é a mansidão. Porque na mansidão a gente descansa em Deus e tem certeza. Sem ficar parado, perseveramos na carreira daquilo que é o nosso propósito, que é revelar Cristo ao mundo. Revelar Cristo através daquilo que nós somos, sendo imitadores de Cristo, sendo imitadores de Deus. Não como um objetivo a ser alcançado, mas como uma expressão de uma realidade da obra que Deus realizou em nós. Isso está claro? Isso precisa estar muito claro. Não é que eu vou ser semelhante a Cristo. Ele me fez semelhante a Cristo, o que eu preciso entender, dentro daquilo que Jesus falou, olha, quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o processo para revelar Cristo. É entender que a obra de Deus de nos fazer nova criatura é definitiva. Ele nos criou para que pudéssemos revelar a Cristo. Eu tendo esse entendimento, aí vem bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Por quê? Porque aí eu começo a conhecer e a compreender quem é Deus. Sua justiça, sua obra, e no sentido de entender isso, o que nós buscamos e o que nós queremos, que a justiça de Deus seja revelada neste mundo. E aí nós nos empenhamos em buscar essa justiça, em conhecer e em revelar este Deus ao mundo. De que maneira a gente faz isso? Através do processo de amadurecimento, de crescimento, e nós vamos, como igreja, na expressão do relacionamento e da comunhão, revelar aquilo que Deus é de fato ao mundo, com todas as nossas imperfeições. Mas desenvolvemos o caráter negando a natureza humana, rejeitando a natureza humana. Por quê? Porque nós fomos libertos do domínio do pecado, nós morremos para a natureza humana com Cristo na cruz. Tendo esse entendimento, esse discernimento, que eu não posso me sujeitar mais à natureza humana, a viver segundo o pensamento natural, aí então eu vou viver segundo essa perspectiva espiritual da obra que Deus fez em minha vida. Isso precisa estar muito claro. O que eu tenho, reconheço minha situação, tenho certeza da salvação, da reconciliação que Deus nos concede, descanso nele porque preciso, e aí então eu posso
buscar o entendimento, a compreensão, para que essa justiça de Deus se revele através de um compromisso pessoal que se expressa através da igreja, da família de Deus que somos nós. Aí então ele começa. Eu saí de uma área de entendimento, agora para uma área de execução, de atividade. Por isso ele começa falando o quê? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Entendendo o que Deus fez, entendendo a obra dele, entendendo a justiça dele, nós só precisamos entender o que é ser misericordioso. O que é misericórdia? E aí a gente vem justamente entendendo que na misericórdia envolve compadecer, envolve revelar a bondade de Deus, a graça de Deus, revelar aquilo que Deus é ao mundo. Compadecer das pessoas. Compadecer está relacionado a você ver as pessoas nas situações de miserabilidade, tanto na situação material, como na questão da miserabilidade espiritual, na ausência e na cegueira total de Deus. Aí você começa a compreender que o propósito da nossa vida não é o emprego como resultado de uma promoção, de um cargo melhor, de um salário melhor, mas o meu emprego, o meu trabalho é para revelar o reino, manifestar a justiça de Deus, revelar quem é Deus, para que aqueles que não enxergam possam ver a luz. Meu objetivo não é estudar, mas estando na universidade, revelar Deus. Meu objetivo não é alcançar riqueza e nem ter a aposentadoria para viver uma tranquila, mas viver diariamente revelando o reino. Isso é manifestar justiça. Quando eu entendo a misericórdia de Deus com relação à minha vida, aí então eu passo a agir conforme a vontade de Deus. Entendendo que Ele é misericordioso. E Ele fala isso lá no Salmo 136, onde tudo é porque as misericórdias do Senhor. Tudo é por causa das misericórdias do Senhor. E aí ele fala, por exemplo, em Êxodo 26, olha, e faço misericórdia até 1000 gerações. Lá em Números ele fala, olha, perdoa a iniquidade deste povo segundo a grandeza da tua misericórdia. Então, tendo esse entendimento, nós vemos isso tudo, a manifestação da misericórdia de Deus desde o início. E aí, então, qual é a nossa atitude? O que é que temos que fazer? Aí nós temos que entender, sendo Deus assim, sendo eu filho, e tendo eu a incumbência, como Paulo escreveu lá em Efésios 5:1, ser imitadores de Deus, o que eu tenho que revelar? Misericórdia. Posso eu condenar as pessoas? Não. Posso julgá-las? Não. Posso julgá-las por aquilo que eu vejo na aparência? Não. Mas eu tenho um papel de me compadecer e ajudá-las nessa jornada. Nem sempre fazemos isso, e aí é onde erramos. Mas compreendendo a justiça e a bondade de Deus, nós entendendo o que Deus fez e que temos que ser imitadores dele, o que nós fazemos? Rejeitamos o nosso pensamento natural, a perspectiva natural, e vamos pôr em prática aquilo que Deus fez em nossas vidas e que nos incumbiu e nos capacitou para sermos seus imitadores. Aí nós podemos e temos condições de praticar a misericórdia. Por isso um filho pratica a misericórdia. E eu alcanço a felicidade quando eu entendo isso. Por quê? Porque como filho eu estou imitando o Pai. E revelando e cumprindo a sua vontade. E buscando conhecer essa vontade, eu vou praticar mais dessa justiça de Deus. É isso que Deus deseja para as nossas vidas. É isso que o Pai planejou para nós. Isso precisa estar muito claro na nossa cabeça. Por isso, felizes são aqueles que são misericordiosos. Por quê? Porque alcançarão misericórdia. Não é porque alcançarão, mas porque já alcançaram a misericórdia e têm o discernimento da misericórdia de Deus. E sabe que não é merecedor dessa misericórdia. Porque nós podemos
temos a capacidade, muitas vezes, de exigir das pessoas que ajam diferente, que façam diferente, se elas não têm entendimento. Se nós temos que ser instrumento para ajudar as pessoas a ter o entendimento. E é isso que nós temos que buscar. Amém? E fazemos isso porque Deus quer, como está lá em Oséias. Ele fala assim, olha, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Eu quero que vocês sejam misericordiosos, esse é o sacrifício que eu quero. Por isso que Paulo falou, olha, oferecei os vossos corpos, os vossos membros, para cumprir a vontade de Deus. Mas antes ele fala o quê? Transformai o entendimento. Sem transformação de entendimento, nós vamos viver a nossa vida egoísta, buscando interesses pessoais, a satisfação dos nossos desejos e vivermos uma vida simplesmente religiosa, que não traduz nada daquilo que Deus planejou, preparou e definiu para nós. Qual a importância do coração puro? Porque fala que bem-aventurado os de coração puro, porque eles verão a Deus. Nós temos que entender coração, quando fala na Bíblia, ele está falando da essência do ser, daquilo que nós somos. Eu vou dar uma encurtada por causa do tempo, mas eu vou dar uma visão daquilo que Deus deseja e daquilo que nós precisamos ter entendimento. Jesus falou que do nosso coração procede todo o mau desígnio. Ele está falando de qual coração? Coração humano, segundo a perspectiva natural. Mas Deus lá em o profeta Ezequiel, lá em Ezequiel 36, no capítulo 36, Deus falando através do profeta, diz que ele vai dar um novo coração. Não um coração de pedra, mas um coração segundo aquilo que ele é. E aonde ele escreveria a sua lei, aonde estabeleceria, colocaria todas as suas leis, toda a sua vontade. Paulo fala que nós somos feitos nova criatura. Nós recebemos da vida de Deus, recebemos novo coração, recebemos do Espírito, agora somos um ser espiritual. A natureza espiritual e a natureza natural convivem em nós. Por isso que lá em Romanos ele fala, olha, a luta entre esses dois aspectos é permanente. A quem eu vou me sujeitar determina a quem eu sou servo. E isso que nós precisamos entender. Essa natureza que Deus nos deu é segundo aquilo que Ele é. E esse coração é que temos que revelar ao mundo. E é essa jornada de crescimento e amadurecimento que faz com que a expressão de Deus através das nossas vidas no coletivo se concretize. Porque eu sozinho eu posso até ser bom, eu posso até ser ótimo. Se eu me enclausurar, fechar no lugar, não vai ter coisa melhor, porque eu não vou ter problema nenhum. Mas não foi para isso que Deus nos chamou e não foi para isso que Deus nos criou, mas para vivermos em família. E nós precisamos ter a consciência que isso aqui é família. E que nisto aqui nós temos os nossos vários problemas e dificuldades de relacionamento que nós temos que aprender a conviver, a entender, a compreender a limitação do outro e responder não segundo a natureza humana, mas segundo a natureza espiritual que Deus nos deu. Aí eu passo a não olhar o erro, nem o pecado, nem a deficiência e nem a limitação do outro, mas eu entendo que eu preciso ser suporte. Da mesma maneira que o outro olhando para mim vai entender as minhas dificuldades, as minhas limitações e vai ser um suporte. Um instrumento para edificação. E é isso que nós temos que entender. Puro de coração é aquele que compreende, que recebeu, que tem tudo isso de Deus, que o papel é revelar essa misericórdia de Deus e que sabe que Deus fez essa obra para que nós possamos expressá-lo ao mundo. Porque da nossa vida, do interior de nós, pode fluir aquilo que provém do trono de Deus.
Ou podemos rejeitar e sujeitar a natureza humana, continuar como crianças imaturas, como Paulo fala lá na carta aos Coríntios. Olha, eu não pude falar a vocês como a pessoas maduras, crescidas, mas tive que falar a vocês como a crianças espirituais. Por quê? Ele está falando do que dessa igreja? Ele está falando das brigas, dos desentendimentos, das questões de preferência. Olha, eu gosto desse, eu sou daquele. Então, tudo isso é questão humana, pensamento natural. E não há o entendimento daquilo que é a natureza de Deus. É fundamental entendermos isso. É fundamental entendermos a bem-aventurança nessa perspectiva, porque aí a gente compreende a obra de Deus e vê quanto todas as coisas que estão na palavra estão ligadas e têm como propósito nos conduzir na jornada. Quando eu entendo isso, as bem-aventuranças, e o que vai vir as próximas duas, no próximo ensino, aí então você vai entender a razão e o que quer dizer todo o sermão da montanha. Quando ele fala que temos que ser a luz do mundo, ser o sal dessa terra, que temos que fazer as boas obras para que as pessoas vejam essas boas obras e glorifiquem o Pai, que a nossa justiça tem que exceder em muito a dos religiosos. Eu não vou falar dos fariseus, porque os fariseus não estão aqui, mas dos religiosos que nós muitas vezes temos sido. E que Deus deseja que nós não sejamos assim, mas que revelemos o teu reino, a sua vontade e a sua vida, como família, como irmãos, como pessoas que brigam, discutem, que têm desentendimento, mas que são capazes de estar juntos e permanecer junto. Amém? Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada de entendimento, e nós precisamos desse entendimento, para crescermos, amadurecermos e sermos expressão do Pai neste mundo. Nosso propósito é revelar o reino, é manifestar o reino, é ser expressão do reino, é fazer a vontade de Deus nessa terra, para que Ele seja glorificado. Amém? Então, assim, vamos refletir sobre isso, leia novamente as bem-aventuranças, mas nessa perspectiva de que foi ensinado nos cultos anteriores, daquilo que a gente refletiu hoje, e a gente entender que precisamos revelar Deus. Amém?